Sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui no Enigma Podcast. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, sempre fascina: vidência e clarividência. Mas será que são a mesma coisa? O que a gente encontra nas fontes do espiritismo, da metapsíquica, da parapsicologia, mostra que talvez não seja tão simples assim, né? Nossa ideia aqui é tentar entender como diferentes autores, diferentes correntes definiram essas faculdades, essas percepções que vão além do comum. Exato. E a chave é o contexto, né? Cada um usou os termos de um jeito. Isso. A gente vai usar as informações que recebemos para tentar desembaraçar esses fios e até dar uma olhada num caso histórico bem marcante lá do comecinho dessas investigações. Você está ouvindo o Enigma Podcast. Uma jornada sonora pelos mistérios da alma, do universo e da consciência. Aqui, o véu do visível se desfaz, revelando o oculto, o simbólico e o sagrado. Prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o racional e despertam o intuitivo. O enigma está lançado e a busca começou. Vamos nessa? Ok? Então, para começar, a dúvida que muita gente tem e que aparece nos textos base é justamente essa. Qual a diferença entre um médium vidente e alguém com clarividência? E a confusão começa aí mesmo, porque os termos não são unânimes. Varia muito de autor para autor. O jeito que o Richet usava não é o mesmo do Kardec, que já é diferente do pessoal mais recente da parapsicologia, tipo o Heine ou mesmo o Hernani Guimarães Andrade aqui no Brasil. Faz sentido. E como era para esses pioneiros da metapsíquica e parapsicologia? Bom, se a gente pegar o Richet, lá na metapsíquica, ele usava a clarividência de uma forma bem ampla, sabe? Quase como sinônimo de lucidez sonambúlica ou segunda vista. Para ele era tipo um sexto sentido geral, que ele até chamou de criptestia, a capacidade de saber coisas por vias não sensoriais. Era bem abrangente. Ah, entendi. Mas isso foi se especificando depois, né? As fontes indicam isso. Foi sim. Com o J. B. Rhine na parapsicologia, o termo clarividência ganhou um foco bem mais restrito. Passou a significar especificamente ver sem os olhos, sabe? Percepção direta de objetos ou eventos e bem distinto de telepatia, que seria ler mentes. Certo. Só que aí outros autores, como o Hernani Guimarães Andrade, por exemplo, voltaram a usar o termo de uma maneira mais ampla de novo, incluindo até telepatia e premonição. Mas um ponto importante, fora do contexto espírita, essa ideia de vidência como a capacidade específica de ver espíritos, ela quase não entra nessas discussões da parapsicologia ou metafísica. Interessante. E no espiritismo, com Allan Kardec, como é que ele abordou isso? Aqui a coisa fica mais detalhada, né? Exatamente. Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, ele liga a clarividência ao que ele chamou de emancipação da alma. Ah, sim. Quando a alma se desprende um pouco do corpo. Ver coisas à distância, ou até através de paredes, de objetos. A percepção seria direta, pela alma mesmo. E ele fazia distinções, certo? Dependendo do estado da pessoa. Muitas distinções e bem precisas. Ele olhava muito para o estado de consciência. Tinha a clarividência sonambúlica ou lucidez, que acontecia num transe mais profundo, né? Sonambulismo, êxtase, seria uma faculdade da alma mais libertada, digamos. Entendi. E tinha a dupla vista, que já podia acontecer com a pessoa acordada, ou num transe bem leve. Uma percepção mais espontânea, com os olhos da alma, como ele dizia. E os médiuns videntes, onde entram aí? Aí tá o ponto crucial de Kardec. Médiuns videntes eram especificamente aqueles capazes de ver espíritos. Isso podia acontecer tanto em vigília, ligado talvez à dupla vista, quanto no estado sonambúlico. Então, para resumir Kardec, a vidência mediúnica seria ver espíritos e a clarividência poderia ser só a alma percebendo o mundo físico de forma expandida, sem necessariamente ver espíritos. E o nível de transe também importava. Exato. Essa parece ser a chave da distinção em Kardec. A vidência mediúnica está ligada à percepção de entidades espirituais. A clarividência, para ele, podia ser puramente anímica, quer dizer, da própria alma, sem interferência de outros espíritos. E sim, a profundidade do transe era um fator importante na classificação dele.
Muito claro. Mas nem todo autor espírita seguiu exatamente essa linha, né? As fontes mencionam outros. Não, nem todos. O Gabriel Delany, por exemplo, usou clarividência num sentido mais próximo da dupla vista, de Kardec. Já o André Luiz, nas obras psicografadas pelo Chico Xavier, Sim. transe. E mais no mecanismo por trás. Como a sintonia mental entre o espírito e o médium permitia a transmissão de imagens, de sons, usando os centros nervosos mais profundos. Para André Luiz, o fundamental era essa sintonia. Fascinante ver essas diferentes abordagens. É fascinante, sim. E mostra que não existe uma única definição correta e fechada, né? O essencial, como um dos textos que a gente analisou sugere, é sempre entender o contexto de quem está falando. Kardec, Delany, André Luiz, os metapsiquistas, cada um tinha seu quadro de referência. Para não fazer confusão, né? Exatamente. E essa busca por entender, por definir, atravessa a história. Vem desde o começo. E isso nos leva àquele caso histórico que mencionamos no início, né? Para ilustrar as dificuldades também. O caso das irmãs Fox. Sim, um caso emblemático. Começou lá em 1848 com aqueles famosos rapes, as batidas, que ninguém conseguia explicar de onde vinham. Foi um estopim para o movimento espírita moderno, né? Foi um marco, sem dúvida. As investigações que fizeram lá em Rochester, várias comissões tentando achar fraude e no começo não achavam. Até cientistas renomados, como William Crookes, se interessaram. Ele relatou fenômenos físicos ocorrendo com a Kate Fox em condições que ele tentou controlar. Como aquela mão luminosa escrevendo sozinha que ele mencionou. Isso. Mas é um caso complexo, cheio de reviravoltas. Teve a polêmica da confissão de fraude, né? Anos depois. Teve. A Margaret Fox, uma das irmãs, confessou fraude em 1888. Mas a história é complicada. Parece que foi motivada por brigas feias com a outra irmã, a Lia, e também por pressões religiosas, problemas pessoais dela, alcoolismo, dinheiro. Mas ela voltou atrás depois, não foi? Voltou. Um ano depois, ela se retratou publicamente, reafirmou que os fenômenos eram reais e denunciou as pressões que tinha sofrido para confessar a fraude. Isso tudo só mostra como é difícil investigar esses fenômenos e como o fator humano, né, as complexidades da vida das pessoas entram no meio. Com certeza. E evidencia a necessidade de definições claras e métodos de estudo rigorosos, que muitos buscaram depois. Bom, então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Olha, acho que a principal lição é que vidência e clarividência são termos que carregam histórias, usos diferentes. Para navegar nesse campo, é fundamental olhar a fonte, entender o contexto de cada autor, de cada época. Não dá para pegar um termo e achar que significa a mesma coisa para todo mundo. De jeito nenhum. É um estudo que exige atenção a essas nuances, a essas diferentes abordagens. E fica talvez uma reflexão final, né? Sim. Essa busca contínua, desde os primeiros espíritas até a parapsicologia moderna, para tentar definir, investigar, compreender essas percepções que parecem ir além dos nossos sentidos. Ela nos desafia a questionar os limites da nossa própria consciência, da realidade que a gente percebe. O que mais existe além daquilo que a gente vê com os olhos físicos? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Queremos agradecer demais a companhia de todos em mais essa jornada aqui no Enigma Podcast. Se essa exploração despertou curiosidade, compartilhem o episódio, sigam a gente nas redes para não perder as próximas análises. Foi um prazer e até breve!